Bom dia, bom dia. Hoje eu tô com o seguinte mote: antes o feito do que o perfeito. Antes o feito do que o perfeito. Então, eu não quis deixar de entrar hoje com essa reflexão matinal que eu tô fazendo todos os dias, às 7 da manhã. E aí não consegui ainda regularizar um horário, não consegui ainda ter uma sistemática, né? Percebo que 7 também é um horário muito cedo, né? E hoje eu fiquei trabalhando até muito tarde, fiquei trabalhando até as 2 da madrugada, então decidi hoje que eu faria independente do horário, para poder marcar e deixar esse registro para quem quiser assistir, porque fica gravada no IGVT. Então essas são as nossas reflexões sobre corpo e movimento, né? Tudo que um corpo e um movimento podem agregar de reflexão, de processo, de conhecimento. Oi, Esté, bom dia! Hoje eu entrei tarde. Então é um momento assim de refletir sobre o que corpo e movimento, quais os elementos que agregam esses pensamentos em torno do corpo e do movimento. Ó, tá vendo? Entrei mais tarde, a Esté já tá aqui, a Yara já tá aqui, isso é muito bom, né? Porque às 7h07, quando eu faço às 7h07 é sozinha. 7h27 ainda aparece alguém, mas e agora às 8 vocês já estão aqui também. Então hoje eu vou deixar registrado a questão do movimento, bom dia, do espaço de articulação. Então, quando a gente fala de corpo e movimento no corpo presente, a gente fala de espaço articular, de espaço interno e também espaço externo. A gente fala dos dois espaços, o espaço interno, o que habita o nosso corpo, e o espaço externo, onde o nosso corpo habita, tá? São essas duas reflexões em torno do espaço, básicas, elementares. O espaço interno, ou melhor, o espaço externo, ele está associado ao espaço que o corpo ele preenche no ambiente, né? Então é o espaço da relação, é o espaço relacional. Nós não estamos sozinhos e isolados no ambiente. A gente não tem só ao outro, né? A gente tem também ao espaço arquitetônico, urbano, a gente tem uma relação com os objetos, né? Com os elementos, né? As estruturas que compõem, né, a nossa sociedade. Então, é o carro, os veículos, né? Vamos dizer, os veículos, a gente tem as plantas, a gente tem o ambiente natural. Então, são vários ambientes, são vários corpos distintos que compõem esse ambiente externo e o nosso corpo se relaciona com esse espaço externo, seja dividindo com o outro, né? Ou seja vivendo, habitando esse espaço. Então, o espaço externo, ele está muito ligado ao nosso bem-estar, a nossa simpatia, a nossa antipatia, os nossos gostos, né? Como o nosso corpo, ele se relaciona com todos esses outros elementos. Então, eu posso ter um corpo mais adaptado a uma paisagem de campo. Eu posso me sentir melhor no campo. Ou eu posso ter um corpo mais que gosta mais de se relacionar com o ambiente, vamos dizer, da praia. Então, o meu corpo na praia, ele tem uma expansão que me faz bem. Então, está sempre relacionado a um bem-estar. Eu me relaciono com essa pessoa, quando eu me relaciono com essa pessoa que eu gosto, que eu tenho uma empatia, eu tendo a estar mais próxima. Quando eu não tenho muita simpatia, eu tendo a ficar mais distante. Então, o corpo, ele vai buscar formas de se relacionar com esse ambiente através dos nossos sentidos, através dos nossos desejos, das nossas necessidades, né?
E como que ele chega nesse espaço? Como que o corpo acontece nesse espaço? Né? Quando eu dava aula de dança de salão, eu dizia assim para as pessoas que se elas fossem um pedaço de pau, nada ia acontecer. Mas nós não somos um pedaço de pau, né? Nós somos seres que temos a nossa estrutura adaptada, criada, desenvolvida, evoluída para a mobilidade, para o movimento. E como isso pode acontecer, né? Quem criou, não vou discutir quem, foi muito engenhoso, né? Assim como os animais, nós temos mobilidade, articulação. E essas articulações, elas só são possíveis porque existe um pedaço de pau e outro pedaço de pau, vamos dizer assim, que se relacionam. Então, um osso sozinho, ele não vai fazer nada, mas pelo menos 2 ossos juntos já fazem alguma coisa. E quando você cria um sistema ósseo, né, associado, obviamente, a todo o nosso sistema neuronal, muscular, né, de comandos, de interação, de acontecimentos, a gente tem a possibilidade... Oi, Vinícius, bom dia! A gente tem a possibilidade de adentrar esse espaço chamado, vamos dizer, espaço externo, o espaço social, o espaço urbano, porque nós temos a nossa estrutura espacializada que nos permite acontecer nesse espaço, né? Claro que não é só articulação, mas o que eu quero trazer hoje aqui é espaço interno e espaço externo, os 2 espaços que compõem o nosso movimento. Na medida que eu me movimento, eu atuo no espaço externo. Na medida que o meu espaço interno, ele tem mobilidade, ele tem acontecimento nas articulações, eu estou interferindo nesse espaço externo. A gente é como se fosse um grafite de interferência constante no espaço externo, né? E isso acontece porque nós temos mobilidade, nós temos articulações. As articulações, elas são locais de espaço. Então, um osso jamais ele pode ser, né, nem na cabeça, né, absolutamente grudado no outro. Ele sempre vai ter uma mobilidade, sempre vai ter uma certa mobilidade ligada por cartilagem, por alguma coisa que não vai deixar esses ossos atritarem entre um e outro, mas eles vão proporcionar que os nossos órgãos, os nossos sistemas, eles possam se acomodar. Então, nosso pulmão, né, ele tem um movimento de abertura, ele tem uma expansão. Então, essa necessidade de expandir as nossas costelas, elas vão acompanhar esse movimento da respiração, porque elas têm mobilidade, elas são articuladas no externo e na coluna. Então, esses arcos, eles vão acompanhar esse movimento de respiração, né? Eu tenho o meu braço, que tem a articulação que liga meu braço ao meu ombro, tem a articulação do cotovelo, que é uma articulação diferenciada no corpo, eu tenho a articulação do pulso, né? Então, eu tenho a possibilidade desse braço vir para mim e ir para fora, de subir e de descer, né? Eu não desço pá, eu desço articulada, eu tenho articulação, eu tenho espacialidade interna que possibilita eu realizar uma série de movimentações, das menores, né, até as mais amplas, as maiores, porque as minhas articulações, elas, cada uma, ela tem uma qualidade, né? Então, eu tenho umas que são mais rotacionais, eu tenho outras que são movimentos menores, como a do cotovelo, que o osso do braço relacionado ao húmero, ele não está
numa cápsula. Eles estão em relação um ao outro, né? O que possibilita um certo jogo aqui, que é diferente de uma cápsula articular, né? Onde você tem aquele acetábulo, por exemplo, do fêmur na bacia, que ele tem a possibilidade de fazer algumas rotações, né? Que ele chega num lugar, aí você tem que girar para poder ampliar o movimento. Então, cada articulação, ela tem um formato e ela tem uma propriedade, né? Propriedade de próprio, movimento próprio, só particular daquela articulação, daquele sistema de articulação, né? Aqui no braço, por exemplo, no cotovelo, a gente tem um osso relacionado com mais 2 ossos, que possibilita a gente fazer o movimento da pronação, diferente da perna, que muito embora a gente tenha o fêmur com mais 2 ossos, né, a tíbia e a fíbula ela entra como um apoiador aqui, ela vai se relacionar mais com o tornozelo, com essa base externa da perna, do que propriamente com o sistema de articulação junto com o fêmur que encontra a tíbia. Então, cada sistema articular, ele tem uma propriedade, ele tem uma forma. A minha fíbula, ela é articulada, em certa medida, com a minha tíbia, né? Mas ela não tem uma articulação de movimento, mas ela permite, né, um ajuste da minha musculatura, um ajuste do meu peso, um ajuste do meu equilíbrio, né? Então, existem as articulações mais encapsuladas, existem articulações que são outro tipo de conexão, como acontece na nossa caixa craniana, que são ossos articulados. Quando a gente nasce, eles são bem molinhos, né? Depois eles vão, com o passar do tempo, a criança ela vai fechando, né? Nós passamos por esse processo também e vão ficando estruturas mais integradas. Mesmo assim, existe mobilidade, né? Você não pode ter uma caixa fechada para o teu sistema cerebral. Ele precisa ter uma certa pulsação ali, né? Ele precisa ter um certo movimento, uma certa mobilidade ali. Então, o espaço interno, quando a gente encontra esse espaço das nossas articulações, a gente descobre a nossa potência do movimento e da mobilidade. A percepção, a consciência dessas articulações e dessa mobilidade faz toda a diferença no processo da gente desenvolver algo no nosso corpo. Seja um esporte, seja uma dança, seja simplesmente cuidar dos nossos afazeres ou entender como eu me posiciono no mundo, numa forma de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Então, a percepção do nosso corpo, da nossa estrutura, ela nos coloca diferente no mundo, nesse grande grafite que é a gente no mundo, nessa grande interferência que é a gente no mundo. A gente está sempre pintando o mundo de uma forma diferente. Imagina o mundo sem a gente e o mundo com a gente. São mundos diversos, são mundos completamente distintos. Então, nós ocupamos sim um lugar nesse mundo, nosso corpo ocupa um lugar. Por mais que nós queiramos nos tornar, às vezes, invisíveis aos outros, a gente ocupa um lugar no mundo, a gente tem uma presença nesse mundo. E aí cabe a gente escolher que tipo de presença eu quero marcar. Se eu quero uma presença apagada, inuviada, dolorida, doente, triste, ou se eu quero marcar uma presença num corpo ativo, propositivo, alegre, criativo e incrível. E eu adoro isso. Vocês devem ver aqui. Eu amo, amo, amo. E é isso que eu queria trazer um pouquinho, que é uma forma do corpo presente, trazer a presença no corpo através do espaço interno e do espaço externo. Tá bom? Vocês querem comentar alguma coisa? Esté, Yara, querem falar alguma coisa? Para complementar um pouco esse meu delírio sobre corpo e movimento. Vinícius, se você estiver aqui ainda. Vocês querem complementar com alguma coisa? Ou me dá só um joinha e falar, não, Tuti, tá perfeito. Maravilhoso. Ah, legal, Yara. Yara, a gente precisa fazer uma live junto, hein? Vamos marcar, tá bom? A gente pode marcar, inclusive, para a próxima semana.
trocar aqui uma ideia sobre corpo e movimento ao vivo e você trazer a sua experiência expressiva teatral, que é maravilhosa, tá bom? Ai, que ótimo, Esté, que ótimo. Que isso alimente o dia de vocês, que isso alimente a rotina de vocês, que vocês cada vez estejam mais presentes e marcantes nesse mundo, ocupando o espaço que o corpo necessita, ampliando o espaço interno e expressando para o espaço externo. É total, não tem uma coisa sem a outra, né? A gente é um corpo que habita um lugar, né? Então não tem como a gente ignorar que a gente está num espaço, né? Não dá para ser, né? Que legal, que ótimo, né? E a gente marca a nossa presença nesse espaço externo e a gente amplia a nossa capacidade interna de movimentação, tá bom? Muito grata eu também a vocês de terem acompanhado aqui. Um super beijo e amanhã tem mais. Tchau, tchau.